Como montar travas com alta taxa de acerto para gerar renda de forma recorrente e, obviamente, com uma probabilidade de retorno bem alta. Bom, esse daqui foi uma dúvida, inclusive aqui no canal, que foi enviada aí pelo Dudu, que ele perguntou aqui sobre a trava, né? A gente fez um vídeo ali falando sobre a operação do Poor Man Covered Call e ele mandou aqui: Léo, se fizéssemos uma trava de alta com a ponta vendida bem dentro do dinheiro e a compra comprada bem dentro do dinheiro e a ponta vendida dentro do dinheiro para fazer como se fosse uma operação de taxa, tudo no mesmo vencimento, qual o risco-retorno? Faz sentido essa operação? Gosto bastante dessa estratégia, mas quero mostrar como utilizar, principalmente para aumentar a sua taxa de acerto e quando que eu monto aqui esse tipo de operação, esse tipo de estratégia. Então, antes de mais nada, já deixa o seu joinha aí no vídeo, que ajuda bastante a gente aqui no canal. Se inscreve também, clica no joinha. Então é isso, vamos lá. Bom, o que o Dudu estava sugerindo aqui era basicamente o seguinte: vamos supor aqui que eu tenho o Banco do Brasil. A ação tá aqui, ó, a 50,05. O que ele queria era montar uma trava aqui, onde a ponta vendida estava dentro do dinheiro, aqui ó, 48,36, e a ponta comprada bem dentro do dinheiro aqui nos 47,36. Vamos pegar só o vencimento seguinte, porque esse vencimento aqui faltam 2 dias, né? Então vamos lá. Onde a ponta vendida estivesse aqui dentro do dinheiro, eu vou colocar aqui os 48,19. E a ponta comprada bem dentro do dinheiro, 47,19. Então, o que acontece aqui nesse tipo de operação? Bom, aqui é uma trava que está numa região de lucro. Então, tem algumas vantagens aqui. O teto é positivo, então, na medida em que o tempo passa, a nossa posição vai ficando cada vez mais e mais positiva. A região de break-even de 0 a 0 da posição, os 47,97. Então, acima dos 47,97, esse teto é positivo, ou seja, o meu risco diminui com a passagem do tempo, o meu ganho aumenta com a passagem do tempo. Então, é uma operação ali que favorece com esse efeito do tempo e acaba sendo bem interessante. O que não é interessante aqui nesse tipo de operação? O risco. Numa eventual movimentação de queda, o meu ganho seria de R$22, né? O crédito, o dinheiro ali que eu estou ganhando, que eu vou ganhar na montagem dessa operação e caso o ativo se mantenha acima desses 48,19, e o meu risco é de R$78. Então você fala, pô, tem um risco muito maior do que a perda. Só que isso aqui não quer dizer nada, tá, pessoal? Ah, Léo, por quê? Tem um retorno-risco horrível. De fato, se você fizer o retorno-risco nominal, é um retorno-risco horrível. O que você tem que calcular? O retorno-risco real. Então, o cálculo do retorno-risco real, ele vai em cima sempre do seguinte: você pegar o retorno, multiplicar pela probabilidade, dividido pelo risco, vezes probabilidade. Porque se olharmos só o retorno-risco real, você fala, eu ganho 22 e perco 78, é horrível. Se você for olhar só o retorno-risco nominal, a maior vantagem do mundo é você apostar na Mega Sena, porque o retorno-risco nominal é 20 e tantos milhões para cada R$1 que você gasta. Só que se você fizer a associação da probabilidade, as coisas mudam completamente. Inclusive a gente estava fazendo esse cálculo, é um cálculo que eu fiz há muito tempo atrás, até para mostrar para o meu pai que jogava todo dia ali na Mega Sena, mostrando que se ele ganhasse na Mega Sena e continuasse apostando durante a vida inteira, ele ganharia ali um prêmio de 100 milhões, mas perderia 22 milhões só em apostas. Então, é uma coisa que acaba jogando contra a probabilidade. É uma técnica que os cassinos, casas de apostas utilizam para lubridiar, né? Pega o retorno-risco nominal e fala, você vai gastar só R$1, mas você pode ganhar 22 milhões. De fato, chama muita atenção, mas quando você faz a associação da probabilidade, o resultado muda completamente. Então, como que eu monto aqui esse tipo de estratégia? Todo vencimento aqui, virada de vencimento, eu faço o cálculo das regiões de desvio, onde tem baixa probabilidade do ativo ficar. Então, tenho minha planilhazinha que eu faço o cálculo do desvio. O mercado, por sua natureza, ele se comporta, tem um comportamento de uma distribuição normal padrão. Não sei se você já viu o gráfico de uma distribuição normal padrão, é muito parecido com esse,
Isso daqui está pegando a frequência de distribuição de fato do ativo. Então não é o cálculo ali, não é aquela figurinha de livro ali do desvio da distribuição normal padrão. Essa daqui é a distribuição de fato de Banco do Brasil, de 200 e poucos eventos aqui e tem esse cálculo de distribuição. Então, o que eu vejo? Como é que eu trabalho? Pô, no início do vencimento eu trabalho essas regiões de desvio. Então vejo aqui, o retorno médio do ativo me sugere que no dia 15 de dezembro, na maior parte do tempo, o ativo vai ficar aqui por volta desses R$ 52. 68% do tempo ele vai fechar entre os R$ 47,90 e os 56. Ou seja, tem 15% de chances, 15,87% de chances de ficar abaixo dos R$ 47,90 e 15,87% de chances de ficar acima dos 56,14. Então, quando que eu montaria esse tipo de estratégia? Se o mercado cai demais, aí eu gosto de montar esse tipo de posição. Então, fica muito mais atrativo de montar esse tipo de estratégia. E há algumas formas de conduzir isso daqui, tá? Agora, a condição muda um pouquinho. Por quê? Vamos pegar aqui, ó. Vamos dizer que minha probabilidade é de 15,78% de chance. Eu vou botar 15% para facilitar. Meu risco vezes 0,15 e o meu retorno vezes 0,85. Aqui é onde você calcula o retorno risco real de fato da posição. Que daria quanto? Vamos ver aqui, ó. 22 vezes 0,85, falando de 18,7. Então significa que no longo prazo, executando essa operação diversas vezes, você vai perder um monte, você vai ganhar um monte, no final você vai ganhar 18,70 e vai perder quanto aqui? 78 vezes 0,15, vai perder 11,07. Ou seja, um retorno risco real de 1,59. Ah, é um retorno risco real bom? Não, tá? Mas é um retorno risco, uma estratégia que ajuda a melhorar principalmente o nosso preço médio de um determinado ativo. Ah, 2:1 é um retorno risco legal bom? Não, nem 3:1, nem 4:1. Se você vai pegar ações de longo prazo, empresas que têm crescimento do seu lucro líquido, têm perspectiva de crescimento, quando você pega médio e longo prazo, você tem retorno risco que passa de 100:1, 150:1 quando você faz associação de probabilidade. Retorno esperado vezes probabilidade e perda esperada, que 100% de perda eventualmente a companhia quebrar, vezes a probabilidade desse evento acontecer. Então, o retorno risco de ações de médio e longo prazo acaba sendo infinitamente maior do que essas posições, essas operações especulativas, que giram muito próximo de 1, pouquinho. Tá? Então, essa é uma condição aí importante a enfatizar. Agora, com certeza é um tipo de estratégia que melhora seu custo médio de aquisição. Então, se eu tenho as ações aqui de Banco do Brasil e o mercado caiu pra caramba numa região de desvio padrão, posso montar essa estratégia aqui como uma fonte geradora de caixa, uma fonte geradora de renda e que, eventualmente, esses R$22 aqui vai ajudar a reduzir o meu custo médio de aquisição. Tá? Ele vai diminuindo aos poucos o meu preço médio de compra, o que aumenta o meu retorno risco de médio e longo prazo naquele determinado ativo. Então, assim, é uma operação que eu particularmente gosto bastante, tanto ela quanto a THL na região ali de retorno médio, quando bate nas regiões de desvio, ou se a volatilidade implícita está muito baixa, as posições direcionais, mas sempre fazendo o quê? O controle do meu custo médio de compra do ativo, porque o meu objetivo é a redução desse custo médio de compra da ação e aumentar o retorno risco de médio e longo prazo. É isso que de fato vai me trazer, vai fazer o meu patrimônio crescer e abrir essa possibilidade para que lá na frente possa tão somente viver de renda, né? Que é o que todos, evidente, ou acredito que a maior parte das pessoas querem, né? Então, assim,
É uma estratégia, sim, boa, gosto bastante, mas tem que ter bastante cuidado, principalmente na forma que você vai fazer. Como assim, Léo? Alocação, tá? Então o cara tá lá, tem 5 mil reais na conta, ele quer colocar os 5 mil reais nessas estratégias direcionais, especulativas, e aí tem que levar isso daqui em consideração. Tá? O retorno, o risco que você vai ter é muito pior do que se você comprasse ações, pensando no médio e no longo prazo, e utilizasse as opções para bater o seu custo médio de aquisição, mantendo a geração de renda em cima desses ativos. Gostou do vídeo? Deixa o joinha aí, se inscreve no canal, deixa nos comentários aqui suas dúvidas, e é isso, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.